Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Medeiros Lima, sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal Fluminense e hoje vou apresentar um estudo de caso da disciplina de Segurança de Processos Industriais sobre o desastre da Pepcon, ocorrido em 1988. Esse caso é um caso clássico dentro da Engenharia Química e da Segurança Industrial, porque ele mostra como um acidente não acontece por um único erro, mas sim uma combinação de fatores técnicos, operacionais e até urbanos. E ao longo da apresentação eu vou explicar não só o que aconteceu, mas principalmente por que aconteceu e quais são os principais aprendizados desse evento. A Pepcon era uma fábrica localizada em Henderson, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Ela produzia principalmente perclorato de amônio, que é um composto químico extremamente importante, principalmente porque ele é usado como oxidante em combustíveis sólidos de foguetes, inclusive em programas industriais. Do ponto de vista químico, o perclorato de amônio é altamente energético. Isso significa que ele tem um grande potencial de liberar energia rapidamente quando submetido a calor, atrito ou contaminação. E aqui já começa o ponto importante. Substâncias oxidantes como essa não precisam de muito para reagir. Elas podem densificar combustões e até gerar explosões. Na planta da Pepcon, grandes quantidades desse material eram armazenadas em tambores e silos, muitas vezes ao ar livre e empilhados, ou seja, já existia uma condição de risco associada ao armazenamento. Agora, entrando nos fatores que contribuíram para o acidente. É importante entender que não foi um único problema, foi uma contaminação perigosa de condições. O primeiro fator é o grande volume de material oxidante. Quanto maior a quantidade de material energético armazenado, maior é a energia potencial disponível. Isso significa que, caso algo dê errado, a magnitude do acidente pode ser enorme. O segundo fator é o armazenamento prolongado. Com o tempo, materiais químicos podem sofrer degradação ou contaminação. No caso de oxidantes, isso pode aumentar ainda mais a instabilidade e a sensibilidade do material. E o terceiro fator é a proximidade com áreas urbanas. A fábrica ficava próxima de regiões habitadas, então qualquer acidente ali não afetaria só a planta, mas também casas, comércios e a população ao redor. Ou seja, já existia um cenário com alto potencial de risco antes mesmo do acidente acontecer. Sobre a causa do acidente, é importante destacar que não existe um consenso absoluto. A causa oficial foi considerada indeterminada, mas existem hipóteses bem aceitas. A principal hipótese é que faíscas, possivelmente provenientes de soldagem ou de falhas de equipamentos elétricos, tenham iniciado o incêndio. Outra possibilidade inclui ignição por gás, falhas elétricas ou até uma combinação de condições inseguras. Isso mostra um ponto importante de segurança de processos. Muitas vezes o problema não é identificar uma única causa, mas entender o sistema como um todo. Mesmo sem uma causa definida, há um consenso sobre os fatores que agravaram o acidente. O primeiro é o armazenamento inadequado e em excesso de perclorato de amônio. Além disso, havia uma baixa segregação entre os estoques, ou seja, grandes quantidades estavam concentradas em um mesmo local, o que favorece reações em cadeia. Outro ponto importante é o chamado housekeeping ruim. Isso significa falar da falta de organização e do controle no ambiente industrial. Isso pode incluir acúmulo de materiais, sujeira e falhas de manutenção. E um fator crítico foi a presença de um gasoduto de alta pressão sobre a planta, que pode ter intensificado as explosões. Então, olhando de forma técnica, esse acidente não foi apenas operacional, foi uma falha sistêmica na gestão de risco. O acidente começou com um pequeno incêndio por volta de meio-dia. Inicialmente parecia algo controlável, mas rapidamente saiu do controle. O fogo atingiu o material armazenado e começaram a ocorrer múltiplas explosões. A maior explosão teve uma potência equivalente a cerca de 0,5 quilotons de TNT, o que é extremamente significativo para um ambiente industrial. Isso mostra como um evento pequeno pode escalar rapidamente quando há grande quantidade de material energético envolvido.
Os efeitos físicos foram impressionantes. A onda de choque foi sentida a até 16 km de distância. Houve uma quebra generalizada de vidros, danos estruturais e até impacto no aeroporto de Las Vegas. Inclusive, o evento gerou um pequeno registro sísmico, entre 3 e 3,5 na escala Richter. Ou seja, foi praticamente um evento comparável a um pequeno terremoto em termos de impacto. Aqui a gente pode ver algumas imagens registradas no dia. Essa a gente vê um paramédico descansando no seu posto após observar essa série de explosões. Já nessa, a gente consegue ver uma consequência direta do acidente, que não é só material, mas também social, porque essas duas pessoas estavam observando toda a cena da fábrica após o incêndio, após a explosão, e o seu negócio, o ganha-pão deles, estava localizado a menos de 1 quilômetro de distância, que foi severamente danificado pela explosão. Já nesse fragmento de jornal, a gente consegue ver um artigo sobre uma das pessoas que foram feridas no acidente. E, além dela, outras 2 pessoas morreram. Na resposta ao acidente, os bombeiros perceberam que o incêndio rapidamente era incontrolável e decidiram recuar após a primeira grande explosão. Foi realizada uma evacuação em um raio de até 8 quilômetros. Diversas agências foram mobilizadas, incluindo polícia e a Guarda Nacional. As investigações foram conduzidas por órgãos federais, mas enfrentaram dificuldades, como atraso no acesso ao local e perda de evidências. Além disso, a empresa tinha um seguro muito inferior aos danos causados, o que agravou ainda mais o impacto econômico. It's now been 33 years since the Pepcon explosion. It happened at a Henderson chemical plant, killing 2 people and hurting more than 300 others. The site is about half a mile east of Cornerstone Park. Cars, building, and power lines were destroyed within several miles. The damages were estimated at $74 million at the time. Clark County Fire Department investigators say the explosions were set off by sparks from a welder's torch. As consequências foram significativas. Houve destruição total da planta, além de danos em casas, escolas e empresas. Foram registradas 2 mortes e cerca de 372 feridos. O prejuízo foi estimado em aproximadamente 100 milhões de dólares. Além disso, houve um impacto industrial relevante, com redução de cerca de 50% na produção de perclorato de amônio nos Estados Unidos, afetando inclusive o setor aeroespacial. Aqui a gente pode ver uma foto que mostra claramente o antes e depois dessa planta e a perda total que ela teve após o acidente. Esse acidente gerou vários aprendizados importantes para a engenharia de segurança. Primeiro, o controle de inventário. Evitar grandes quantidades de materiais perigosos armazenados sem necessidade. O segundo, a segregação. Não concentrar grandes volumes de substâncias reativas em um único local. Terceiro, o zoneamento industrial. Manter instalações perigosas afastadas de áreas urbanas. Quarto, a importância da investigação e transparência para que erros sejam compreendidos e não se repitam. Quinto, a cultura de segurança, que vai além de normas técnicas e envolve comportamento organizacional. E, por fim, a regulamentação. Após o acidente, foram criadas leis específicas para a prevenção de acidentes químicos. Uma coisa importante a se falar nesse momento é que muitos desses aprendizados já poderiam ter sido aplicados antes na planta, porque outros acidentes que tinham acontecido antes já tinham mostrado algumas dessas coisas, como o controle de inventário e a segregação. Então, isso mostra como a política da empresa e como essa fiscalização e essa rigorosidade é importante para a gente manter a segurança industrial. Como síntese, o desastre da Pepcon mostra que acidentes industriais de grande escala não acontecem por acaso. Eles são resultado da combinação de fatores, como a pequena ignição, grande estoque de material, falhas de gestão, contexto urbano,
ou seja, é um exemplo claro de um acidente sistêmico. E esse tipo de análise é essencial para que possamos projetar processos mais seguros no futuro. Bom, essa foi a minha apresentação, essas foram as referências que eu usei. Espero que tenha ficado claro como a segurança de processos é fundamental dentro da engenharia. Muito obrigada pela atenção.